Boa noite, queridos. Privilégio ter cada um de vocês em mais uma noite do Celebrando a Recuperação. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, e nós sempre dizemos que as histórias de vida são o coração do Celebrando. E nesta noite em especial nós temos o querido Marcos Thieme. O Marcos é um dos líderes do Celebrando a Recuperação da IBAB, e eu acredito que muitos de vocês estiveram no nosso congresso. Então, Deus usou esse querido com a equipe dele para fazer aquele congresso acontecer. Então, muito bem-vindo, Marcos, muito bem-vindo, irmão precioso, para essa noite especial, a noite do testemunho de vida. Obrigado. Vou me apresentar, como a gente se apresenta no Celebrando, né? Perfeito. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando nesse ciclo de codependência emocional, ligado à área do controle, e meu nome é Marcos Thieme. Nossa, e falando nisso, então deixa eu apresentar bonitinho também. Eu sou uma filha amada de Deus, e nesse ciclo eu estou trabalhando a procrastinação e questões ligadas à confiança. E meu nome é Roseni. Oi, Roseni. Oi, Thieme. Denis, muito obrigada a tê-lo com a gente. Privilégio termos os nossos irmãos e nossas irmãs surdos e surdas tendo o privilégio de poder ouvir, essa história de vida. Muito bem, Thieme. Está na hora certinha. Então, que tal nós começarmos um pouquinho falando sobre a sua história de vida? Quero que você fique à vontade e eu vou fazendo algumas colocações à medida que você for partilhando. Pode ser? Lógico, pode ser. Vou contar um pouquinho antes de eu chegar no Celebrando e por que eu cheguei no Celebrando, né? Na verdade, eu vim para o Celebrando como todo bom codependente porque eu achava que eu ia ajudar outras pessoas Celebrando. Não é porque eu achava que era para mim, né? Aconteceu há mais ou menos 6 anos, foi em 2014, 2013, mas 2014, quando eu comecei a me envolver mais fortemente com o Celebrando, quando na igreja onde eu frequentava, uma equipe já tinha começado a fazer o programa do Celebrando, né? Fizeram o projeto piloto, e eu era da liderança da igreja, e essa caixinha do Celebrando a Recuperação caiu na minha mão, né? Eles transferiram para mim, e eu precisava entender o que era o Celebrando a Recuperação. E aí, então, eu falei, bom, se eu preciso entender, eu preciso começar perguntando para quem são os líderes do Celebrando a Recuperação, como a gente implementa. Já tinha uma pessoa lá, fazendo toda essa parte da implementação do projeto piloto, e aí a gente chamou a Roseni e os líderes do Celebrando para poderem falar um pouquinho como a gente poderia fazer, né? Então foi assim que eu comecei a entender o que era o Celebrando a Recuperação. E o Celebrando a Recuperação, para começar numa igreja, ele precisa que todo mundo tenha passado pelo grupo de passos, né? Se você não passa pelo grupo de passos, não faz o projeto piloto, você não pode começar. E efetivamente, quando eu entendi que era esse o processo, eu falei, bom, nós precisamos de uma liderança masculina e eu vou então fazer o grupo de passos. Primeiro eu comecei indo na IBAB, né? Eu comecei indo na IBAB às quartas-feiras, e depois eu comecei fazendo o grupo de passos lá em Alphaville, 1 ano e basicamente 3 meses fazendo grupo de passos para a gente poder implementar o Celebrando, que é lá na Vila Mariana e que ainda existe lá, né? Hoje eu tenho ajudado na IBAB, mas no começo foi ali na Vila Mariana. E eu cheguei como todo mundo chega, né? O Celebrando, quando eu entendi o que era o Celebrando, no começo eu achava que o Celebrando era para pessoas que tinham problemas de alcoolismo, dependência química, né? Eu não precisava do Celebrando a Recuperação, por que eu iria? Mas como eu precisava entender, eu iria fazer, né? Para ajudar na minha igreja. E acho que isso foi um passo ousado, mas foi um caminho para mim, para que eu pudesse trabalhar a minha própria recuperação, porque não existe líder no Celebrando a Recuperação, existem pessoas que estão em recuperação no programa. E eu cheguei no Celebrando assim, com uma história de vida que passa por uma infância crescendo dentro da igreja, né, uma igreja tradicional, 3 irmãos, né, a gente cresceu indo para a igreja desde pequenininho, tanto de lado de pai quanto de lado de mãe, os dois
se encontraram na igreja, meus avós são cristãos, então eu vim de uma igreja totalmente protestante, cristã, e achava que a minha vida estava tudo bem, né? Que eu não tinha muitos problemas. Lógico que eu tive muitas questões na minha infância, questões que mais tarde, quando eu realmente entreguei minha vida para Jesus, eu achava assim, bom, se eu já aceitei Jesus, eu não preciso falar dessas coisas, eu não preciso tratar isso, porque Jesus já entrou no meu coração, eu já sou uma nova criatura, eu não preciso... isso é meu passado e não me afeta mais. E como eu estava enganado, né? Quando eu comecei a fazer todo a participar do processo do Celebrando a Recuperação, participar das salas de partilhas e depois do próprio grupo de passos, eu fui vendo quanta coisa eu tinha na minha vida que eu nunca tinha trabalhado. Ô, Tieme, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho, então, lidando com a codependência. Fala um pouquinho da sua infância e como talvez algumas questões de infância acabaram te direcionando, ou o que você acredita da sua história de vida, no começo da sua vida, que pode ter te direcionado para uma codependência? Perfeito. Então, quando eu me apresentei, eu falei, neste ciclo eu estou tratando de codependência emocional. Porque o Celebrando, você tem uma área que é a área que te traz para o Celebrando, e depois você vai descobrindo outras questões da sua vida, né? A área que me trouxe para o Celebrando foram as feridas e traumas emocionais. Quando eu cheguei no Celebrando, eu comecei a frequentar a sala, né, de feridas e traumas emocionais, né? E eu fui para essa sala por dois motivos, porque fazendo a minha análise, né, que sala eu vou, lendo os descritivos, eu falei, bom, eu perdi muita gente na minha família, eu perdi um irmão que foi muito trágica a morte dele, depois de alguns anos a filha dele também morreu, e foi muitas coisas que abalaram muito a minha vida, abalaram muito a vida da minha família, e eu falei, bom, eu vou tratar isso porque eu acho que essas questões de feridas e traumas emocionais têm a ver com isso. E aí, quando eu cheguei nessa sala de feridas e traumas emocionais, até um pouco antes de fazer o grupo de passos, o que eu comecei a ver eram questões da infância, questões que as pessoas tinham sofrido na infância e que eu também tinha sofrido, né? E aí, para eu falar de tudo isso, vai demorar mais de uma hora. Quem já ouviu meu testemunho sabe, entendeu? E foram questões da minha infância, quando os meus pais estavam doentes, questões relacionadas a abusos, que me marcaram, mas que eu nunca tinha falado para ninguém. Só minha esposa sabia daquilo. E aí o que acontece? Como isso estava aqui dentro do meu coração, eu achava que eu tinha que tratar os traumas referentes às perdas que eu tive. Mas quando as pessoas foram contando tudo aquilo, eu comecei a entender que era só a pontinha do iceberg, algumas das minhas insanidades, que tinham um monte de coisa lá embaixo, que eu achava que eu não precisava mais falar com ninguém, que eu precisava. E eu comecei a tratar essas coisas na minha sala, e depois no grupo de passos. Então, no grupo de passos foi quando eu realmente aprofundei e entendi que pessoas que sofrem esse tipo de trauma na infância têm uma tendência muito grande de entrar numa codependência muito forte, porque não tem limites, né? Não tem limites, não sabe o que... Me roubaram os limites quando eu era pequeno. E agora, sem limites, eu não consigo colocar limites no outro. Então, eu tenho sempre que agradar o outro. Eu tenho sempre que me provar. A minha aceitação, ela é condicionada. Eu só aceito se eu fizer alguma coisa, se eu aceito se me verem dessa forma, né? E eu fui entendendo tudo isso, foi no grupo de passos. O grupo de passos foi maravilhoso. Foi um trabalho de 1 ano, onde pela primeira vez eu entendi que eu precisava olhar para mim, mas não era uma autoajuda, era um caminho de recuperação centrado na palavra de Deus, né? E confessar isso, e confessar essas coisas que me machucavam, confessar pecados que foram consequências disso, porque eu nunca confessei isso para ninguém, né? E eu venho de uma tradição cristã, onde eu brinco que a gente aprende muito 1 João, né, que fala 1,9, que fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas a gente não aprende sobre Tiago. Tiago, sim, que fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, né? Então, essas coisas não podiam ser faladas. Essas coisas eram, por que eu vou falar disso? Jesus já entrou no meu coração, não preciso mais tocar nisso, né? E foi no grupo de passos onde eu realmente pude entrar, ver quantas insanidades, quantas coisas isso me levou. E eu tinha uma vida para fora, né? Para quem olhava para mim, poxa, esse cara tem uma vida perfeita, né? Tipo, ele conseguiu se formar, fez pós-graduação, foi para fora, casou com uma pessoa maravilhosa e tem um bom emprego.
mas eu sabia quanta coisa que estava dentro de mim que não era legal, que eu não tinha tirado a máscara ainda, como a gente fala no Celebrando a Recuperação, né? E quantas coisas eu acabei provocando, né, para outras pessoas também por causa dessas insanidades. Então, para mim, esse processo tem sido um processo, né, muito, muito bom, mas começou com as feridas emocionais. E aí eu descobri a área da ansiedade, e na área da ansiedade, há 2 anos atrás eu trabalhei isso, uma fase muito difícil de ansiedade, e comecei a ver muitas questões relacionadas à ansiedade, porque eram questões ligadas à codependência emocional, a vontade de agradar o outro, né? De não deixar o outro sofrer as suas próprias consequências, a pagar sempre a conta do outro. E isso me ajudou a entender que essa é uma área que eu preciso trabalhar agora. Mas começou nessa fase aí, de traumas e feridas emocionais, né? É um processo, né? Eu pensei nisso, Tieme. Uma das tuas áreas, você falou que é a ansiedade. E no seu testemunho de vida, na sua história de vida, você fala sobre essa questão de desemprego. Né? Fala um pouquinho, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir, que nessa pandemia está lidando com essa questão do desemprego. Então, como que foi essa questão de desemprego nesse teu processo de vida? Foi um dos meus fundos de poço, eu diria, né? Quando a gente fala no Celebrando, qual foi o teu fundo de poço? Não foi o que me trouxe para o Celebrando, como eu falei, mas foi um fundo de poço. Em 2009, eu tinha voltado para o Brasil, eu trabalhava numa grande empresa, e aí nós tivemos a crise de 2008, né? Foi uma crise... A gente achava que tinha sido a pior crise até vir o coronavírus, né? Que é uma crise talvez até pior do que 2008, uma crise financeira, econômica, na verdade, né? Com efeitos na economia, impactos na economia. E nessa época de 2009, eu fui pela primeira vez desligado de uma empresa, dessa grande empresa. E para mim foi tirou meu chão, né? Porque como assim? Eu fui desligado, eu voltei do Canadá e fui desligado, fui demitido aqui, porque eles demitiram várias pessoas. E isso foi muito ruim, né? E um pouco antes disso, antes de saber que ia ser demitido, você já sente, né? Que você está ali num processo, porque toda a direção vai dando sinais e muita gente é demitida em crises dessa. Na minha insanidade, por causa dessas feridas e traumas emocionais, eu acabei acessando conteúdos de filmes adultos, sites que eu nunca tinha feito na minha vida inteira. Então foi um fundo de poço ruim para mim isso aí. Foi bem ruim porque eu comecei a ver que tinham questões na minha vida que me levavam para uma ansiedade, e essa ansiedade era o gatilho para eu fazer coisas que eu não queria fazer, que eu tinha aprendido desde pequenininho que era errado, entendeu? Mas foi nesse período. Esse período foi de muita ansiedade. Eu acabei voltando para São Paulo. Isso foi mais ou menos em 2009. Em 2010, de novo, eu entrei numa outra empresa, fui de novo demitido porque teve uma fusão nessa empresa, e aí cancelaram a área que eu estava, demitiram as pessoas da área que eu estava, e foi outro processo doloroso também. Mas aí já foi uma fase melhor, onde eu estava um pouco mais voltado para a palavra, fiz uma viagem para o Haiti que me ajudou muito, começou ali um processo, um abrir de olhos, né, na minha vida, que eu precisava tratar algumas coisas. E em 2013 foi quando veio Celebrando, né, e começou todo esse movimento na igreja, e aí em 2014 que eu comecei a me envolver efetivamente. Mas foi meu fundo de poço, foi bem difícil passar por essa fase, e onde a minha identidade estava ali baseada naquilo que eu fazia, né? Não em quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou um filho amado de Deus, e eu falo, eu sou um filho amado de Deus. Esqueci de falar quando estava me apresentando, mas a gente fala assim no Celebrando, né? Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. Eu entendi o que era ser um filho amado de Deus depois, porque antes, para mim, eu sabia, eu era cristão, Jesus entrou no meu coração, mas falar eu sou um filho amado de Deus, eu não sou o Marcos Thieme que tem essa graduação, que trabalhou aqui ou ali, que tem essa carreira profissional, que foi um bom filho, que é um bom pai, não. Eu sou hoje um filho amado de Deus. E esse resgate da identidade, ele vai acontecendo aos poucos. Ele foi acontecendo aos poucos comigo no Celebrando a Recuperação. Foi acontecendo nas salas de partilha e acontecendo principalmente no grupo de passos, né? Que é onde eu me aprofundei mesmo no processo da minha recuperação. Comecei a fazer terapia, porque para mim, né, como um cristão tradicional, imagina terapia. Terapia não é coisa para crente, né? Mas terapia é coisa para quem não tem Jesus, né? E eu entendi que não, que eu sim precisava tratar de essas questões da infância, e meu terapeuta falou uma coisa muito legal para mim, ele falou, Marcos,
existe um bueiro fechado na sua vida, e lá embaixo tem barata, tem rato, tem um monte de coisa. E a gente vai passar por um processo. E quem me indicou para esse terapeuta é uma pessoa do Celebrando. Então ele já conhecia todo o processo do Celebrando. É uma coisa que foi em paralelo na minha vida. A terapia junto com o Celebrando. E a gente sempre fala, se você tiver que escolher e não tiver como pagar a terapia, faz só o Celebrando mesmo, entendeu? Mas se tiver, faz os dois. E ele falou, a gente vai tirar uma tampa e a gente vai jogar a luz. E essa luz vai começar a tirar essas baratas, esses ratos, essas coisas, a gente vai deixar isso aberto, e essa luz vai estar sempre ali. E esse é um processo para mim que a tampa está aberta agora. Eu não tenho vergonha mais de falar dessas coisas. No começo eu chorava muito. Eu demorei 2 anos para escrever meu testemunho, porque era tão difícil falar dessas coisas, falar das questões da infância, aceitar, né? Poxa, realmente eu preciso trabalhar isso. Mas foi um processo, foi as partilhas do Celebrando, foram as sessões de terapia, foi o padrinho, foi os prestadores de conta. Logo de começo eu falei, né, para a pessoa que me apresentou o Celebrando junto com você, Rosane, o George da UEL, que hoje nos ajuda também, eu quero que você seja meu padrinho. Aí ele, mas eu já tenho alguns, ele, não, eu vou te ajudar porque você está pensando em implementar lá na igreja, então, e foi muito bom, porque eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu não deixei de fazer nada, padrinho, prestador de conta, sala de partilha, eu precisava daquilo, eu precisava porque eu precisava me reorganizar e entender realmente quem eu era, né? Então foi esse processo aí lindo que começou a acontecer e está continuando até hoje, né? Tieme, fala um pouquinho sobre, você já falou um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais. Nós sempre pensamos em codependência emocional linkado à mulher, né? A mulher sendo a codependente, sendo aquela pessoa, porque ela é do lar, porque ela cuida dos filhos, ela tem uma agenda supostamente mais entediante. Aí é tão especial termos um homem admitindo a codependência emocional, com a formação que você tem. O que você poderia dizer para esses homens queridos que estão nos ouvindo, que têm uma certa dificuldade em falar sobre desemprego, em falar que nesse período talvez esteja acessando conteúdos adultos? O que você poderia falar para esses homens que estão nos ouvindo? Não tenha medo. Parece no começo, parece não, na verdade, quando você começa a participar do Celebrando a Recuperação, é um pouco assustador, porque o homem, ele é mais fechado, a natureza masculina é mais fechada, né? Mas existe uma coisa que acontece no Celebrando a Recuperação, que ela é o coração do programa. Você não é curado só quando você fala, né? Quando você fala, você está tirando de dentro de você. Quando você ouve a partilha do outro, é aí que mexe com você mesmo. Porque aí você começa a ver questões na vida dele que são questões suas também, que você talvez ainda não tenha trabalhado, e que ele já trabalhou, ou que você está passando pela mesma situação dessa pessoa. Então, falar, colocar para fora é o começo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir vencer. Precisa aplicar isso, precisa realmente falar, mostrar, eu tenho esse problema. E todo mundo tem, viu? Eu brinco que acho que se te fizerem uma enquete nas igrejas e te fizerem uma enquete e as pessoas forem verdadeiras, acho que pelo menos uns 90% dos homens já acessaram esse conteúdo, entendeu? Então não é uma coisa assim que só eu tenho esse problema. A gente chega achando que é só a gente que tem esse problema, né? Não é. Não é. E com relação à codependência, a codependência te faz querer ser Deus na vida do outro. Então você quer resolver o problema de todo mundo, né? E vai tendo uma carga emocional dentro de você muito forte. Porque você não deixa o outro viver a vida dele, você está sempre querendo corrigir a rota da vida do outro e você não vive a sua vida. E aí você vai buscar os seus mecanismos de escape, né? Um pode ser esse, podem ser outros. E talvez o controle é até um outro mecanismo de escape para poder ficar lá. E essa codependência vai se autoalimentando. Então, para mim, por exemplo, eu também tive muito problema com ativismo. Por quê? Porque eu precisava fazer coisas e eu precisava da aceitação dos outros. Então, se eu estou fazendo coisas, as pessoas acham, olha, não, tinha época da minha vida que era uma insanidade. Eu trabalhava, viajava pra caramba, era líder de louvor, líder do grupo de homens,
estava começando a entender o que era o Celebrando a Recuperação. Eu cheguei assim no Celebrando, era conselheiro fiscal do meu condomínio. Olha só, você vai acumulando um monte de coisa. Por quê? Porque eu nunca tinha parado para entender que eu não precisava fazer nada disso. Entendeu? Que eu não precisava fazer nada disso. E entender que algumas das minhas questões eu precisava trabalhar elas seriamente, confessar, falar. Falei para o meu padrinho, olha, eu fiz isso, eu vi isso, para um prestador de contas. E você confessa, sai um peso de dentro de você. Sai um peso. Então não tenha medo de se abrir. É um lugar seguro, onde você vai poder falar das suas questões. Nós temos as nossas regras, nós lemos as nossas regras. No online, agora que a gente está fazendo também, as câmeras estão abertas, a gente sabe quem está nos ouvindo, está todo mundo de fone de ouvido. Não tenha medo. Não tenha. O medo te paralisa, e se você fica paralisado, você nunca vai conseguir avançar nessas suas questões. Então não tenha medo de partilhar. Tieme, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, quando nós saímos do processo da codependência, né, que a gente vai saindo, né, aos pouquinhos, a gente não termina aqui, vai só quando chegamos à presença de Deus, mas quando a gente sai, assim, vamos dizer, do grosso da codependência e consegue uma interdependência, nós não precisamos mais resolver a vida do outro, não precisamos mais resolver o problema da igreja, não precisamos mais ser o Deus na vida do outro, tem um choque, né? Porque as pessoas não conhecem essa pessoa que não vai resolver o problema. Exatamente. Então, como você tem lidado como as pessoas mais próximas de você, na verdade não, como você tem lidado com as pessoas mais próximas de você, que estavam acostumados com o time que ia resolver, com o time que ia fazer acontecer, com o time que ia bancar. Como tem sido esse processo, como nós escrevemos na chamadinha, é uma linha tênue entre ser bênção, entre ser servo, entre ser irmão e ser codependente. Então, como que você tem lidado com as pessoas ao teu redor, com as entidades ao teu redor, com as pessoas ao teu redor nesse momento de transição? Eu vou falar um pouquinho da ruptura, né? Quando eu entendi essa minha codependência e que eu estava fazendo tudo para agradar a liderança da igreja, para agradar as pessoas que estavam ali, que estavam ao meu redor, que eram os meus líderes, eu fui um pouco radical. Eu vou te dizer o que eu fiz. Eu falei, não, eu não quero mais ser líder. Eu saí da liderança. Eu saí da liderança da igreja. A gente implementou o Celebrando lá, e eu também falei, não, eu preciso... O Celebrando não depende de mim nessa localidade. Eu preciso de um tempo para mim. E eu entendi isso. E foi assim, as pessoas ficam... Imagina, né? Você fala, como assim? Não, você tem que entender que o meu problema é que eu quero te agradar. E eu tô morrendo por causa disso. Porque eu não tô fazendo isso porque é bom ou porque eu não tô esperando nada. Eu tô esperando, nossa, que bom, você é o cara, você garante, você faz. E quando eu entendi quanto isso me sobrecarregava, eu comecei uma ruptura de transição, entendeu? Primeiro foi até no próprio Celebrando, na comunidade que eu estava, falei, não, eu preciso, não estou dizendo que isso é para qualquer pessoa, tá? Era o meu caso, estou falando de mim aqui. Eu precisava fazer isso, porque eu precisava tratar de questões na minha vida que eu nunca tinha tratado. E eu dei uma ruptura. E desde então, eu tenho, principalmente nesse último ano, eu tenho aprendido que a melhor maneira de você colocar limites é você dizer não. É difícil falar para codependente. É muito difícil a pessoa reagir, mas a maneira como ela reage é uma questão dela, não é a minha. Então, não é fácil no começo as reações, porque você banca sempre tudo, as pessoas estão esperando que você vai bancar, e aí você fala, não, agora daqui para frente eu vou agir de uma maneira diferente. E quando eu faço isso, eu permito que essa pessoa, que a gente fala muito no Celebrando, que ela tenha um adultecer, né? Porque se eu não deixo ela sofrer as consequências do erro dela, e eu estou sempre lá como codependente indo lá, pode ser parentes, pode ser o seu chefe, pode ser quem for, dependente de qualquer relação que você tiver, você não deixa que essa pessoa adulteça, e você se fere. E é óbvio que vão ter momentos onde você vai ter que falar não e pronto. Eu não posso... Eu tive uma ação recentemente que uma pessoa me ligou e eu falei, eu não vou atender o telefone. Disse que eu não posso atender o telefone. Mas como assim? Você sempre atendeu o telefone? Não, essa eu não posso. Eu não vou atender. Você pode fazer isso
para mim, limite agora, e aí, só terminando, completando, eu aprendi uma coisa. Quando eu faço para mim, eu sou codependente. Entendeu? Quando eu faço para mim, né? Quando eu faço sem esperar nada, faço pelo outro, aí é misericórdia. Entendeu? Porque eu não estou esperando nada. Eu faço sem ter nada em troca. E a relação de codependência é uma relação de troca, né? Eu sou codependente porque aquela pessoa precisa de mim, ela precisa do meu apoio, senão ela não vai viver. E então eu aprendi que essa linha tênue, eu sempre me pergunto, eu estou fazendo isso para mim, porque vai ser bom para mim, ou realmente essa pessoa precisa? Será que ela pode sofrer as consequências de não ter a minha ajuda? O que vai acontecer se ela não tiver a minha ajuda? Será que realmente... E eu vou me fazendo essas perguntas, mas é um processo que as pessoas vão se ajustando, mas depois elas entendem que você tem os seus limites e vai melhorando. Eu posso dizer que hoje está bem mais leve, entendeu? Bem mais leve do que era. Eu tinha uma vida, só terminando aqui esse ponto, que assim, era tão engraçado, e eu compartilhei isso recentemente com o nosso grupo do Louvor do Celebrando, que há muitos anos atrás eu saía da igreja no domingo, principalmente nessa época de liderança, eu saía pesado da igreja. Tinha um peso em cima de mim, sabe? Um peso. Hoje não, hoje eu saio da igreja leve, eu saio do Celebrando leve, entendeu? Não tem esse peso. Celebrando acontece comigo ou semigo, entendeu? O Celebrando acontece sem a gente, porque é Deus que está fazendo isso. Então, essa questão do outro é uma questão dele, né? Como ele vai encarar isso é uma questão dele. Eu não posso controlar a reação do outro e eu não posso ficar pensando também se eu não vou fazer isso porque o outro vai reagir daquela forma. Eu tenho que pensar se aquilo realmente faz sentido para mim e se aquilo vai me fazer continuar num caminho de serenidade e de recuperação. Perfeito. Aí, uma segunda pergunta, só para linkar com essa primeira, como você consegue continuar exercitando os dons que Deus te deu, as habilidades que você te deu, agora como equilíbrio, agora sem a necessidade, mas mesmo assim bancar o que Deus te deu como talento, como que você consegue, porque a nossa tendência é ir de um lado para o outro, né? Isso aqui era codependência, então agora eu não faço mais nada. Porque isso pode ser codependência. Como você tem equilibrado isto para continuar abençoando o ministério que te abençoou e a sua família, usar os seus dons, mas desta vez com equilíbrio melhor? Sim. Bom, o 12º passo fala sobre isso, né? Fala que eu recebi essa mensagem e eu quero levar essa mensagem para outros, né? Quando eu terminei o grupo de passos, eu entendi que eu precisava desse tempo, entendeu? Mas eu entendi que era um tempo que eu precisava com essa questão da liderança, né? E eu continuei frequentando, Celebrando a Recuperação. E no momento, eu entendi que eu não poderia desperdiçar tantas habilidades que Deus me deu e que eu poderia usar nessa questão de liderança, mas de uma maneira saudável, não uma maneira onde eu precisava ser visto, entendeu? Então, por exemplo, eu fui líder de louvor muitos anos da minha vida, muitos anos. E quando eu cheguei no Celebrando, eu falei, não, eu não quero participar, porque isso trazia um pouco de os outros virem, que legal, você fez isso, você fez aquilo. E eu entendi que eu precisava voltar a, de novo, participar do louvor. Até conversei com você e tal. Eu voltei, né, 1 ano e meio atrás, e foi gradativo. Então, eu fui entendendo que, realmente, existem muitas maneiras de você levar a mensagem no Celebrando. Então, tem muitas formas de ajudar. No Celebrando não tem o cara que fala lá em cima. Não tem só... Não, o Celebrando é desde a porta ali, no recebimento, até a sala de partilha. Hoje eu lidero uma sala de partilha, e me faz muito bem, né? Então, para você entender que não precisa, para as pessoas entenderem que não precisa achar que você vai ser líder e não vai fazer mais nada. Cheguei na liderança do recuperação. Não, eu lidero uma sala de partilha de codependência e me faz muito bem toda semana ir lá e partilhar, porque eu estou em codependência. Então, eu fui entendendo que eu poderia, assim, ressignificar esses dons, esses talentos, mas não de uma maneira pesada e não esperando nada de ninguém quando eu fizesse alguma coisa no Celebrando a Recuperação. E tem sido assim nesses últimos anos e tem sido muito bom.
Perfeito, que legal. Bom, eu sei que está surgindo várias perguntas no coração, na cabecinha de vocês aí, então podem fazer as perguntas no chat, tá bom? Nós vamos ter um tempinho para perguntas e respostas. Podem ir colocando aí. Tieme, fale um pouquinho nesse teu processo, o que dentro do Celebrando tem te ajudado? Na verdade, fala um pouquinho sobre o teu inventário. Fale um pouquinho sobre o inventário. O que significou o inventário dentro desse teu processo de recuperação? Explica, na verdade, primeiro o que é, porque muitas pessoas acho que nem sabem, mas explica primeiro o que é e fala como isso te ajudou nesse teu processo de lidando com uma codependência, com os traumas emocionais. Tá, então só lembrando, no Celebrando a Recuperação, nós temos os passos, e os passos, eles são iguais em qualquer programa de recuperação, são os 12 passos, né? E nós temos os princípios, né? E tanto nos passos quanto nos princípios, nós temos no passo 4, por exemplo, fala, fizemos o minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Aí no passo 5 fala, admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza dos nossos erros, a natureza exata dos nossos erros. O inventário, ele passa por aí. Você precisa, no momento do teu processo de recuperação, parar e fazer o inventário. E é todo estruturado. Se você faz o grupo de passos, você tem ali uma estrutura para fazer o inventário, né? Para que você siga ali uma cadeia lógica, né, do processo mesmo, na infância, na adolescência, na vida adulta. E aí o que acontece? Na IBAB, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de retiro de inventário, né? Para ficar mais fácil para os participantes do programa, do grupo de passos, nós tiramos no final de semana, sábado e domingo, e nesse período nós vamos para um lugar muito quietinho, né? Na verdade é um convento que a gente tem ido, e lá a gente gasta 2 dias sem celular, sem nada, para escrever o nosso inventário. E para mim foi crucial ter feito isso, porque escrever o inventário é muito importante, porque você vai pensando nessas questões, né? O que me levou a fazer isso? E tudo que você precisa trazer para fora, você traz no inventário. E a gente tem um momento ali onde a gente lê o nosso inventário para o nosso padrinho, para a nossa madrinha, que é esse passo 5, né? Eu admito perante Deus e admito perante uma outra pessoa. E depois tem os outros passos de reparação, mas esse momento é muito importante. Eu diria que é o que divide os meninos dos homens. Se você fez o Celebrando a Recuperação e você não fez o teu inventário, e você não leu o teu inventário, você fez um Celebrando a Recuperação meia boca, assim. Não é... Você não fez o Celebrando a Recuperação, você precisa desse divisor de águas, né? Porque ali você vai confessar, você vai escrever, você vai admitir. E para mim foi uma experiência tremenda, porque nesse retiro de inventário, eu pude falar dessas questões da minha infância pela primeira vez, para um grupo de pessoas. Não só para a pessoa que me ouviu, mas depois nós tivemos um momento, que eu não vou dar um spoiler aqui, que a gente tem ali, onde eu pude falar dessas questões para um grupo de pessoas. E eu chorei por 2 horas consecutivas, depois que eu falei o que tinha acontecido comigo. Foi realmente um momento ali onde eu fui muito trabalhado. Eu precisava daquele choro, eu precisava daquelas lágrimas para me levar para uma outra etapa do Celebrando a Recuperação. Então, passar pelo inventário e passar por esse retiro em especial, e tem igrejas que não fazem o retiro, mas fazem um momento lá, dedicam um dia todo dentro da igreja. A forma não importa, o que importa é você passar pelo processo de escrever o seu inventário e poder ler esse inventário. E eu li para o meu padrinho também, então foi muito legal que algumas das coisas que eu coloquei, ele falou, olha, realmente aqui você não tem culpa disso, você foi ferido. Aqui talvez você precise fazer uma reparação. E o nosso padrinho e nossa madrinha, ela funciona, ou ele funciona como uma caixa de ressonância, né? O pessoal não vai falar, você precisa fazer a reparação, mas ele vai falar, olha, eu passei por uma situação similar à sua e eu fiz assim. E você olha e fala, poxa, faz sentido, eu deveria fazer assim também. Então é muito importante você ter esse feedback do teu inventário e ler esse inventário para uma pessoa, né? É o que eu brinquei. Divide o menino do homem ali. Se você não fez, eu recomendo que você faça. Tieme, no seu testemunho, você fala de algumas dores e você perdeu algumas pessoas muito queridas num período muito, muito curto.
Então, partilha com a gente um pouquinho sobre essas perdas e como foi tão dolorido e como Deus usou o programa para trazer alento de volta a você e a tua família, né? A tua esposa e as tuas duas meninas. Sim, foram duas pessoas muito importantes, que eu já falei no começo, que foi meu irmão, e depois de alguns anos foi a filha dele, né, que foi da minha de casamento. Foi muito difícil perder, porque foram as duas mortes, foram acidentes horríveis, e sempre na minha cabeça ficava assim, mas talvez eu pudesse ter feito alguma coisa, talvez eu pudesse ter reparado essa situação. E com relação ao meu irmão, foi muito difícil porque a última vez que a gente se falou, a gente teve uma conversa muito dura, e eu fui muito duro com o meu irmão. E eu tinha esse peso dentro de mim, porque eu cobrei ele de algumas coisas na minha religiosidade que eu não deveria ter cobrado. E eu morava fora, não morava aqui no Brasil, e aí depois de alguns dias, uns 2 meses, eu recebia uma notícia que ele tinha partido de um acidente, né? Então eu me cobrei tanto por isso, por essa última conversa que eu tive com o meu irmão, essa última conversa, e eu não tinha pedido ainda perdão para ele, né? E se você está escutando isso, você vai achar isso uma loucura, mas a gente tem uma dinâmica onde a gente pode pedir sim perdão para as pessoas que já partiram. E não é para a pessoa, é para mim mesmo. Eu não estou pedindo perdão, estou pedindo perdão para mim mesmo. E eu fiz isso nesse retiro de inventário. Eu pedi perdão para o meu irmão. E essa dor, ela começou a sair de dentro de mim. Hoje eu não sinto mais culpa, entendeu? Porque a última conversa que eu tive com ele foi uma conversa muito atravessada, uma conversa irada da minha parte, entendeu? Mas eu tinha esse peso. E eu tinha esse peso por muito tempo. E foi através do Celebrando a Recuperação, esse choro que eu falei desse dia foi desse peso também, entendeu? Foi esse processo onde eu consegui essa carga de mim, depois tirar a carga de por que eu não fiz alguma coisa mais para a minha sobrinha também, que era a irmã dele, a filha dele, desculpa. Isso foi saindo de dentro de mim. Foi um processo. Então, se você tem questões com pessoas que foram na sua família, né, que já não estão mais aqui, talvez esse perdão seja para você, não seja para a pessoa. E passar pelo inventário, entender que, de repente, você precisa até mesmo pedir perdão para uma pessoa que já partiu, isso pode ser uma coisa muito libertadora, muito libertadora. E não tem nada de teologicamente errado nisso aqui, tá? Porque eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Perfeito. Jamie, partilha conosco qual é um princípio ou um passo que mais reverberou, que tem reverberado dentro de você nesse teu processo de recuperação para partilhar nesse tempo de sua história de vida? O que eu gosto de falar, eu tenho partilhado isso nas salas de partilha, que o que eu mais gosto é o mais difícil para eu praticar. Eu já falei do passo 4 e 5, né, mas o princípio, porque assim, o princípio, ele é baseado na palavra de Deus. Então são 8 princípios baseados nas bem-aventuranças, né? O 7 é o que eu mais gosto. O 7, ele fala assim, reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, né, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a vontade de Deus para a minha vida, né, e obter força para seguir essa vontade. Então, assim, eu brinco que antes do Celebrando a Recuperação, né, aquela caixinha de promessa, Jesus, salmo e nem tempo para orar, mas eu tenho nesse tempo, desde que eu comecei o Celebrando, tentado praticar esse princípio. E eu vou dizer que não é fácil. Mas nessa pandemia em particular, eu tenho mais tempo agora, né? Então eu fiz uma rotina. Eu fiz uma rotina onde eu acordo de manhã, eu passeio com o meu cachorro e eu vou orando, entendeu? E depois eu volto e eu vou ler a palavra. Então, durante a pandemia, eu comecei lendo Provérbios e eu estou seguindo de Provérbios, eu estou no livro de Isaías agora. Mas isso tem me ajudado muito. É tão simples, a gente aprende isso desde pequenininho, leia a Bíblia e faça oração. Mas, se você não entende que a única forma de você ter um relacionamento com Jesus é assim, e você ouvir, e assim, é incrível, vou dizer que eu tenho tido experiências muito legais, onde o texto da palavra de Deus, que nunca tinha saltado, salta, e aquele é o meu alimento para o dia.
é um alimento que vai me sustentar durante aquele dia, porque no Celebrando é um dia de cada vez, né? E na pandemia, eu, como você, eu tive ciclos de muita tristeza, ciclos, vai tudo melhorar, e volta um pouquinho, mas a palavra tem sido realmente o meu sustento, entendeu? Tem sido onde eu tenho buscado me alimentar para poder ter realmente coerência naquilo que eu tenho pensado e coerência com aquilo que eu tenho aprendido no Celebrando a Recuperação também, né? Viver um dia de cada vez. Mas esse é o princípio que tem mais me ajudado nesses dias, Rosane. Que precioso. O 7, né? Que precioso. Tem chegando várias perguntas aqui, mas eu queria, antes de entrar nas perguntas, deve ter algumas pessoas aqui que estão pela primeira vez, né? Nós sempre dizemos que o Celebrando, todos são bem-vindos, mas a pessoa da primeira vez, quando nós dividimos agora vai para o grupo da Conexão, você é o mais especial de todos. Então, qual é uma palavra que você deixaria para alguém que está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir remotamente quando esse vídeo ficar pronto pela primeira vez, Tieme? Não tenha medo de experimentar o Celebrando a Recuperação. Não ache que o Celebrando a Recuperação é só para uma pessoa que é dependente química, ou tem algum outro problema. O Celebrando é para todo mundo. Você vai descobrir muitas questões, você vai se identificar com as partilhas das pessoas, você vai entender que não existe cristianismo sem confessar pecados. E se você viver o seu cristianismo assim, sem confessar os seus pecados, ele não é um cristianismo, porque não está fora da Bíblia, né? Está fora da essência. Então, experimente o Celebrando. A gente sempre fala, né? Quando a gente estava ao vivo, volte pelo menos 4 vezes. Vai pelo menos 4 vezes na sua sala de partilha virtual. Tenta diferentes salas de partilha. Você vai ver como você vai ser. Eu tive as maiores reflexões que eu tive. Uma das maiores foi numa sala de partilha de grupo de passos, desculpa, ouvindo uma pessoa que se recuperava de dependência química, e é óbvio que eu não vou abrir a partilha dele, porque seria quebrar uma regra do Celebrando, mas o que ele partilhou naquele dia falou tanto ao meu coração, porque eu tinha chegado naquele dia no Celebrando destroçado por dentro, e ele partilhou da cura que ele teve no mesmo problema que eu estava tendo. É essa a beleza do Celebrando a Recuperação. Você vai ouvir pessoas completamente diferentes, ou iguais a você, mas ou com uma vivência completamente diferente da sua. E você vai falar, poxa, faz sentido o que essa pessoa está falando. Então experimenta, não tenha medo de experimentar. E aproveita que agora a gente está na pandemia, e você vai ter a quarta-feira mais livre, porque agora ninguém está indo em nenhum lugar. É um ótimo período na vida da gente para a gente poder experimentar uma coisa. Nós sempre precisa sair de casa, né? Antigamente você tinha desculpa, mas eu preciso talvez pegar o metrô, pegar o carro, ir lá na Ibabe, ou ir em tantos outros lugares, em Diadema, na Comunidade da Graça, lá no Carrão. Não, agora você pode vir na Ibabe. Tem tantas igrejas fazendo Celebrando online, a gente tem na nossa página lá do Celebrando a Recuperação Brasil, os locais, vai lá, experimenta, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, vai no dia que você pode ir, mas não deixe de experimentar, porque eu tenho certeza que quando você começar esse caminho, você vai ver quantas cargas você vai tirar de dentro de você. E é muito legal, quem está ouvindo agora, nós temos um bom número de pessoas ouvindo, nós vamos às 9h30 ir para os nossos grupos de apoio. Então, talvez uma boa oportunidade de começar hoje, né, Tieme? Começar Exato. Hoje. Olha, não deixa para amanhã, não. Antes de fazermos o finalzinho, eu queria então falar partilhar algumas das perguntas aqui, Tieme. A Marisa, ela fala uma coisa assim: onde é o Celebrando na Vila Mariana? Acho que no nosso site deve ter, né? Na Joaquim Távora. Joaquim Távora 562, mas o nosso site a gente tem lá também o endereço certinho. É bem pertinho do metrô Ana Rosa. Isso. E lá é às segundas-feiras, né? Segundas-feiras que estão fazendo virtualmente também. Acredito que sim. O Malmac faz uma pergunta aqui. Por que falar não para o outro é tão difícil? Como a gente começa essa fala? É difícil mesmo, porque você, como codependente, eu como codependente, você quer sempre a aceitação do outro. E falar não implica que o outro pode não te aceitar. E aí, como é que você fica? Entendeu?
Então, essa é a dificuldade de você falar não, porque você pode esperar uma reação positiva ou negativa, e normalmente as pessoas podem até ter uma reação bem diferente do que você espera. Mas não baseie a sua decisão em colocar limites, porque eu aprendi, eu até li o livro que a Roseni sugeriu, né, da última live sobre limites, é um livro muito bom, eu aprendi justamente isso, entendeu? Quando você não coloca limites na outra pessoa, você não permite que ela sofra as suas próprias consequências, entendeu? Ou ela adulteça. É como se você tivesse um filho sempre dentro de casa, você não deixa ele ir embora nunca. Como é que você acha que ele vai pagar a conta dele se você continua pagando a conta dele como pai? Ele nunca vai adultecer, ele vai ser uma criança. E as nossas relações, elas passam por isso. A gente quer sempre aquela criança pequenininha do nosso lado que sempre vai... ai, papai, mamãe, eu te amo. Não, vai ter momento que ela vai ficar brava com você. É assim a paternidade. E nas relações, acho que a gente também tem que passar por isso. Então, não é fácil. Não comece falando não sem ter um grupo de apoio. Isso que eu aprendi também. Legal, isto. Concordo. Entendeu? Muito importante. Porque, assim, o que é o celebrando? O celebrando é a sua refamília. Uhum. Se você passou a sua vida inteira sem saber falar não, é aqui no celebrando que você vai aprender a falar não. Entendeu? Você começa no grupo de partilha, aí você vai pro... aí você começa a ajudar no celebrando. E aí tem aquela irmã ou aquele irmão que são super folgados e não pensa que no celebrando não tem gente. Tem gente que é folgada. E aí tem as divisões de tarefas. E ele vai pedir para você cobrir ele, porque naquele dia viu que ele não ia fazer aquilo, porque tinha uma coisa mais importante, mas que era a função dele. Aí você vai falar, não, eu não vou fazer. Aí você está ajudando você e está ajudando ele, porque pode ser que ele seja um procrastinador ou uma procrastinadora que está jogando tudo nas tuas costas. Então, como começar? Começa na tua família. Tudo que você não teve na tua família, na família da fé, pode ser diferente. Então, se você nunca falou não, aprende na tua família da fé a falar não. Legal. Viviane Marques fala, na família, como dizer não e deixar de ajudar um familiar? A pergunta da Viviane Marques. Viviane, essa pergunta é a que eu me debato diariamente na minha família. Diariamente na minha família, porque com a família realmente é mais difícil. Eu não vou te dizer que com outras pessoas não é difícil também, mas na família é mais difícil. Mas tem situações na família onde você precisa entender, como eu falei antes, se você não está fazendo aquilo para você mesmo, ao invés de querer ajudar aquela pessoa porque ela precisa. E a pergunta é, e se eu não fizer, como ela vai reagir? Então, o que eu aprendi, por exemplo, vou dar um exemplo logo que eu cheguei, me deram esse exemplo, achei muito bom. Você tem um filho que tem problema de alcoolismo, e aí ele chega em casa alcoolizado, e você sempre coloca ele na cama. Ai, tadinho, né? Mas ele vai acordar aqui de manhã desse jeito no chão, dormindo no tapete. Experimenta falar não e deixar ele dormir no tapete uma vez, 2 vezes. Aí vai mudar, porque ele vai entender a consequência do erro dele. Então, para refletir se você foi culpada por aquilo ou se a pessoa fez aquilo e quer colocar na tua conta, entendeu? Porque quando quer colocar na tua conta, aí você vai ficar com uma vida super pesada. Então, é assim que começa. Começa na família e começa entendendo se eu estou fazendo aquilo para realmente continuar tendo a aprovação daquela pessoa ou se existe uma misericórdia. E tem situações que são situações de misericórdia. Na família da gente vão ter situações. E a gente vai aprendendo a caminhar nessa linha tênue que eu falei, né? Bom, isso aqui realmente a pessoa está precisando. Se eu não fizer isso, por exemplo, o teu familiar está desempregado, passou por uma situação, mas ele trabalhava, ele estava lá, e aí aconteceu de ele ficar... Ele dependia um pouco de você. Agora está uma situação super exaustiva, ele está desempregado, ele não tem o que comer. Você vai falar, não, você devia ter juntado dinheiro, agora não vou te dar. Você tem. Poxa, pensa, eu devo repartir, eu não devo repartir? E eu estou fazendo isso realmente com misericórdia, estou fazendo para a pessoa vir aqui, mas muito obrigado pela tua ajuda. Ai, sem você eu não sou nada. Esse sem você eu não sou nada é perigoso. Entendeu? Cuidado. Eu acho que passa por aí. Não sei se você quer completar de alguma outra forma, Rô. Não, foi excelente, foi excelente. A Juliana Mack fala assim, pergunta assim, o codependente é controlador? Totalmente! Todo codependente quer ter o controle. Ele quer ser o dono da situação.
E eu era tão insano que era assim, eu fazia as coisas, eu ajudava as pessoas, e se as pessoas não retribuíssem quando eu precisava de alguma coisa, que eu era líder, era assim, como assim? Eu fiz por você. Como é que você não vai fazer isso por mim? Isso não é controle? A codependência não é sempre o controle, mas muitas vezes ela passa pelo controle. Muitas vezes o codependente tem que estar no controle. Se ele não está no controle, ele acha que tudo vai desandar porque se não tiver a mão dele. Então, cuidado com o controle. O Luan Jorge pergunta, quando eu sei se eu estou num caso de codependência emocional, há um limite entre grande afeto por alguém? Deixa eu ler de novo. Quando eu sei que estou em um caso de codependência emocional, há um limite entre grande afeto por alguém? Acho que a primeira parte fica melhor, né? Quando eu sei que estou no caso de codependência emocional. Então, no meu caso, que eu entendi que era um caso de codependência emocional, porque eu tinha que resolver a situação de todo mundo. Não era só na família, era na igreja. Time você faz? Faço. Você assume esse novo ministério? Assumo. Você trabalha aqui nessa área? Trabalho. No trabalho. Você tem essa função, agora a gente vai te dar mais uma, sem aumentar o teu salário. Pode dar, eu faço. Entendeu? Ela passa por aí, porque você está fazendo para a aprovação do outro. Agora, essa questão de quando você está totalmente ligado com a outra pessoa, né? E você acha, talvez seja essa a pergunta, né? Você acha que a pessoa não vai sobreviver sem você. Que ela depende emocionalmente de você. Se você se desligar dessa pessoa emocionalmente, ela vai. E olha, é muito complicado, porque as pessoas que são possessivas, elas usam isso, né, Rô? Se você está num relacionamento abusivo e você é codependente, a outra parte vai falar: se você parar de fazer isso, eu me mato. Se ele se matar, é problema dele. Exatamente. Foi você, não é problema teu. Ai, mas se eu fizer ele se matar, então, ele vai fazer isso. E ele tá te deixando preso nesse ciclo que você tá, porque você não consegue falar, eu não vou mais fazer isso. E na pandemia, deve estar vendo muitas questões, né? De abusos emocionais. E falar não é falar, não, esse grito não. Esse grito não. Esse grito comigo não. Esse tapa não. Essa colocação, você é sempre assim. Não. É difícil, porque você começa a mudar a configuração do teu relacionamento. Você sempre foi assim. Você não faz as coisas direito. Não. Eu fui assim, mas eu sou diferente agora. Eu tô mudando. Então, se você aceita essa pessoa diferente, amém. Se você não aceita, é essa pessoa que eu vou ser. Então, por isso que é importante o limite, entendeu? Cuidado com essa dependência emocional, codependência emocional, quando ela te fere e você não faz nada, e você deixa a pessoa te ferir, te ferir, te ferir. Começa a colocar limites na tua família e depois começa a aplicar esses limites no teu relacionamento. Você vai ver como as coisas começam a mudar. E de repente a pessoa não é mais para estar com você. Né? Eu gosto tanto daquela expressão que nós usamos no Celebrando, que eu não sou responsável pela reação do outro, eu não sou responsável pelo humor do outro. Porque muitas vezes o codependente, ele se sente coagido porque a outra pessoa virou a cara. O cônjuge ficou bravo porque eu fui numa reunião, né? Então, na cabeça do cônjuge, eu não tinha que ir mais nessa reunião, mas eu entendo que eu preciso fazer reunião. Então, eu volto e o cônjuge fechou a cara e fica com a cara amarrada por 3, 4 dias. O problema é do cônjuge, não é que está com a cara amarrada. Eu vou cumprimentá-lo, eu vou ser educada com ele, né? Se for uma mulher, vai ser educada para com ele, se for um homem, vai ser educado para com ela, mas você não precisa se responsabilizar pela cara feia do cônjuge. Isso nos ajuda muito, né? O codependente tem muita dificuldade. Se fecharem a cara para nós, nós fazemos exatamente o que ele quer, o que o outro quer. E é tão legal isso, né? Porque muitas vezes, quando você começa a ter uma atitude diferente, talvez você tenha vindo para o Celebrando e o teu cônjuge não tenha, o teu namorado, a tua esposa, o teu marido. E aí, quando você começa a mudar, ele quer saber o porquê você está mudando. Entendeu? E aí, se é um relacionamento disfuncional mesmo e ele não mudar, vai ser difícil, porque você vai começar a mudar e você vai colocar os seus limites.
Então é muito legal quando os dois vêm para o Celebrando. Foi o que aconteceu comigo e com a Márcia, com a minha esposa. Nós dois fizemos o Celebrando. Porque a gente foi se ajustando, mas os dois estavam entendendo o que estava acontecendo, né, na vida do outro. E até hoje. Então, acho que uma boa dica venha sozinho se o seu cônjuge não quiser vir, ou se é a pessoa que você está namorando, mas convide ele para vir, porque ele vai começar a ver mudanças na sua vida. Tem mais algumas perguntinhas aqui, tem 5 minutinhos. A querida Beck nos cumprimenta. Logo, logo ela vai estar aqui com a gente, viu, Tieme? Vai falar sobre louvor. Beijo para você. Querida. Como você percebeu a codependência na sua caminhada, Ti? O que você faz quando sabe que a codependência está te rondando? Eu converso com meu padrinho. Eu faço isso. Olha, eu tive uma situação agora no meio da pandemia, algumas situações, e eu vou dizer como tem sido bom. E assim, uma coisa que é legal no Celebrando é assim, o padrinho e a madrinha não é pro resto da vida, né? Não é tipo essas igrejas que falam de discipulado, vai ser seu discipulador pro resto da vida. Não é assim no Celebrando. Você tem um padrinho, por exemplo, eu comecei trabalhando nos traumas e feridas emocionais, eu tinha um padrinho que estava trabalhando isso, exatamente isso. E aí, eu fui para a ansiedade, tive uma outra pessoa que me ajudou com a ansiedade, e agora, com dependência emocional, eu tenho um padrinho, e eu queria que fosse um padrinho pastor, inclusive. Eu quero um pastor dessa vez, entendeu? Que é um pastor do Celebrando, que fez o Celebrando, fez o grupo de passos, que está trabalhando com a dependência emocional. Então, nas minhas os lapsos, né? Porque a recaída é diferente de lapso. Quando eu sei que o negócio deu uma escorregadinha aqui, olha, vai pegar. Vamos conversar? Olha, tá pegando isso e isso na minha vida. E ó, eu tive uma situação que, só para terminar a resposta, que ele não me disse o que fazer, porque a gente não diz o que fazer, mas ele falou uma frase que eu falei, isso aí tem tudo a ver com o que eu estou passando, e eu vou agir dessa maneira. E essa semana eu consegui fazer isso. Eu consegui pontuar uma questão minha para uma outra pessoa, que era uma questão ligada à codependência, e a pessoa falou, tá bem, você tá certo, a gente vai reparar essa situação. Então eu faço isso, eu vou me percebendo, mas eu tenho meu grupo de apoio, eu tenho meu padrinho, eu tenho meus prestadores de conta, para eu poder ter essa caixa de ressonância, porque senão, sozinho, você não consegue. Chegaram mais várias perguntas, então a gente vai gastar talvez 1 minutinho em cada uma delas, tá bom? À medida do possível, time. A Alice pergunta assim, há alguma maneira de identificar ou analisar qual momento de dizer sim ou não? Nossa. Não é uma maneira... pessoal, né? Acho que é uma reflexão tua, né? Porque é uma reflexão tua. Você vai ter que entender se é o momento de dizer sim ou não. E aí passa por essa linha. Me falaram isso, eu acho que é a resposta mais rápida e curta que eu posso dar. O sim é para você ou é para o outro? Uhum. Você está falando sim para você mesmo, se você fizer aquilo, para se sentir bem com você mesmo? Se for isso, é não. Porque não isso é codependência. E sabe, Jamie, deixa eu falar uma coisa também para a Alice. No grupo de apoio, a gente vai descobrindo, né? Tem um grupo de apoio para codependência. Estando nesse grupo, você vai percebendo tantas outras coisas. O Fernando, várias perguntas de homens, que legal. O Fernando fala assim, boa noite. Jamie, dos 12 passos, qual foi o que mexeu mais com você? Que te abalou positivamente? Foi esse que eu mencionei, né? Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Uhum. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito um inventário da minha vida. O que eu fiz as coisas positivas e as coisas negativas. Eu fiz e foi muito bom porque eu pude ler e ter esse momento que eu compartilhei aí durante a live. Tem uma muito legal aqui. A Eliana que pergunta, Eliana Rubio, você teve problemas no seu casamento por conta da sua codependência? Nossa, vários. Sim, é óbvio. Você quer sempre agradar o outro. Mas essas questões a gente tem resolvido no Celebrando. Muitas questões, muitas. Hoje o nosso casamento é muito mais leve, entendeu, do que era no passado. Muito mais leve. Menos expectativas. Desculpe. A Rosana fala assim, Tieme, qual o nome do livro, novamente, por favor?
Ah, tá aqui, ó. É o livro que a Roseni mostrou, é Limites, tá? Quando dizer sim e quando dizer não. Esse livro é um livro do Townsend, né? Que é um dos preletores, inclusive do Congresso Celebrando a Recuperação, né? É um livro muito bom. A gente não recomenda livro no Celebrando, mas na live acho que pode, né? Pode sim. E até aproveitando, queridos, vai ter o Congresso do Celebrando a Recuperação Internacional. A Califórnia está vindo até nós. Vai ser dia 30 e 31 de julho. Então, você pode ir nas nossas mídias e você pode fazer a inscrição. Vai estar em espanhol. Você vai ter subtitles, as legendas em espanhol. Você também pode optar por ter a legenda em português e ter o manuscript. Como que é isso mesmo, time? Vai ter um transcript, né? Eu não e sei um como fala em transcript. português. Também não, mas vai estar escritinho lá. É. E você entra em contato conosco, nós podemos passar para você. Mas acho que o espanhol vai ser o ideal. Antepenúltima pergunta, time. Do Samuca Justino. Como dizer não à bajulação, às vezes tão gostosa, dos amigos que desejam benefícios? Fica sem por um tempo, igual eu fiz. Vê se faz sentido. Para mim fez sentido, entendeu? Se a sua vida é tão dependente daquela bajulação, é porque tem uma coisa muito errada. Então, quando eu fiquei sem ministrar o louvor por muito tempo, foi difícil não ter mais a bajulação. Nossa, que legal, você é um bom líder de louvor. Mas foi o momento onde eu comecei a refletir. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Muito legal. Marcos, você vê a codependência como um medo de estar sozinho? Sim, é isso, é a aceitação condicionada, né, que eu estava falando. Se eu não faço para o outro, e o outro, qual vai ser a reação dele? Se ele me deixar, isso tem muito a ver com o medo. A codependência, ela caminha muito próxima do medo mesmo, e está ligada à ansiedade também, né? O que vai ser de mim se o outro não me bajular mais? O que vai ser de mim se o outro resolver que, se eu não estou mais fazendo isso para ele, ele não vai mais me ligar? E assim, só para terminar, pensa naquele teu amigo que te liga só para contar problema e que nunca tem tempo para te ouvir. Passa por aí também, entendeu? Passa pelo medo de perder. Então, passa muito pelo medo a codependência também. Eu acho que a Roseni deve ter caído, porque eu não estou a vendo mais. Mas nós estamos estourando aqui, nosso tempo já está 1h02, pelo que eu estou vendo aqui no reloginho, e nós precisamos ir para as nossas salas de recuperação, né? Então, estou esperando para ver se ela entra, mas acho que nós podemos terminar. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês, foi muito legal. Não tenha medo do Celebrando a Recuperação, se dê uma chance e, eventualmente, se você não pode participar, entendeu? Num dia da semana, como eu mencionei, tem vários dias da semana acontecendo em diversos locais. E hoje aqui na IBAB, logo após, agora terminando aqui, você já pode entrar, que as pessoas estão entrando nas suas salas de recuperação já. Então, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Roseni, equipe, Lilian e equipe aí da tradução. Foi muito bom ter vocês com a gente de novo. E é isso. Boa noite e até logo. Boa sala de partilha para aqueles que estiverem indo para as salas de partilha também. Tchau, tchau.